Olá, tudo bom? Mais uma vez aqui no canal e hoje eu vou falar sobre o cacto dedal. Para você que não conhece o cacto dedal aqui, ó. Talvez você não conheça com esse nome. Por que dedal? Eu vou explicar isso mais adiante no vídeo, tá certo? Mas desde já eu quero dizer a você que está passando aqui primeira vez no canal, se inscreve. Você que já está inscrito, curte, compartilha, ativa o sininho para estar recebendo mais notificações. Essa planta, ela é nativa da América Central e do México também. Então, ela vai ser encontrada nessas duas regiões, foi trazida ao Brasil e se adaptou facilmente por causa do clima. Cacto dedal, né? Nome popular. O seu nome científico é Mammillaria vetula. Uma das características desse cacto aqui, pode-se dizer que ele possui espinhos brancos. Se você olhar aqui, ó, os seus espinhos são embranquecidos. Enquanto isso, o seu caule é verde. Isso gera um contraste entre o espinho e o caule. Outra característica também são esses espinhos aqui, que eles vão se sobressair no ápice da planta, tá vendo? Vou aproximar aqui para você ver que é diferente. Eles já não são brancos. Geralmente esses aqui branquinhos, eles não machucam. Já esses aqui, eles podem gerar machucado, eles podem furar, tá certo? Esse aqui não fura, os brancos não furam, enquanto os que se sobressaem no ápice da planta, ele fura. Isso aqui é um sistema de defesa da planta, normal. A característica do cacto é essa. Eles possuem espinhos e na maior parte é para sua defesa. Além disso, os espinhos também, eles vão atuar para quê? Geralmente a folha transpira muito pela folha. Então, evitando ter folha, o que acontece? Essa planta vai transpirar menos. Isso é característica de planta, geralmente de deserto, faz de tudo para não perder água. A água no deserto é um recurso escasso, então a planta ela se adapta para não perder tanta água. Em relação ao formato do seu caule, o seu caule ele é cilíndrico, tá vendo? Bem redondo assim, cilíndrico, como fosse... Por que dedal, pessoal? Justamente porque aqui na posição aí, ele simula como se parecesse... As pessoas que deram esse nome popular acharam ele parecido com um dedo, porque na parte aqui, ó, ele começa mais fino e depois vai arredondando. Por isso o pessoal chamou cacto dedal. Não sei se você acha aí parecido com um dedo, né? Mas esse foi o nome popular aplicado nessa planta. Uma outra característica também dessa planta é a questão dos seus brotos. Ela produz muitos brotos. E por causa dessa quantidade de brotos que são produzidos e da fragilidade, é difícil você encontrar um cacto dedal que essa parte aqui, ó, vamos dizer, a mãe, né, a parte mãe esteja repleta de brotos. Por quê? Porque esses brotos, eles são tão frágeis que eles acabam se soltando da planta facilmente. Por isso, tenha muito cuidado ao manusear essa planta, porque esses brotos, por qualquer toque, eles acabam se desprendendo da planta mãe, tá bom? É muito, muito frágil mesmo. Mas à medida que eles se desprendem, se você fixar no solo, ele se torna um novo indivíduo, então ele não é perdido. Em relação às suas flores, ele praticamente floresce o ano todo, certo? Ele é uma planta fácil de produzir flores. Agora, como vou lhe dar a dica, você vai ter que adicionar alguns recursos para que ele possa florescer, tá certo? Exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, a semente de abóbora. Ela estimula o florescimento do cacto. Aqui eu vou lhe mostrar as flores agora. Deixa eu ver aqui seu foco para você ver. Tá vendo? Como elas são bonitas. Elas são pequenas, tá vendo?
você dá para tirar aí pelo tamanho da planta. Aqui é uma planta pequena, olha o tamanho da minha mão, tá certo? Ela é pequena, tá certo? A flor, ela é muito pequena, só que são delicadas e bonitas. Dicas em relação a como cultivar. Em relação à iluminosidade, ela gosta de luz do sol direta, então ofereça isso a ela, a luz do sol direta, como eu disse, direto, porque direto é a própria luz do sol, não é somente um local iluminado, como acontece aqui, tá certo? Você pode olhar, o local é claro, mas a própria luz do sol, vou mostrar aqui, tá vendo? A própria luz do sol, como tá bem cedinho, a luz do sol ainda não chegou até elas, mas é a própria luz do sol chegando até a planta. Isso é chamado de luz direta. Então ela tem que receber luz direta no mínimo aí 1 hora por dia. Em relação à dica acerca da rega, molhar o cacto sempre que o solo estiver seco. Aqui o solo está molhado. Eu sempre faço isso aqui, ó, no vídeo para você ver, tá certo? Formou um bolinho porque tá molhado. Você vai esperar secar. Aí quando secar, aí você vai molhar. Isso aí, você vai molhar o quê? 2 vezes na semana, no máximo. Outra coisa aqui é que o excesso de água pode causar o apodrecimento das raízes. Por isso, nunca deixe mole, mas nunca deixe o solo sempre encharcado, pessoal. Porque o que acontece? O solo encharcado acaba causando um apodrecimento das raízes. Você molha até escorrer. No caso, aqui esse cacto ele foi colocado numa vasilha de vidro. Então a gente molha pouco, até... aqui é um caso mais delicado. Por quê? Porque a água aqui ela não sai desse vaso, porque ele não está furado. É até perigoso cuidar de uma planta em um tipo de vaso como esse. A dica aqui é você molhar pouco, já que esse vaso aqui ele não possui furo. Molhar de forma que ele não venha ficar totalmente encharcado. Então, em relação ao substrato, uma das dicas que eu sempre dou é substrato para cacto bem drenante. Aqui no meu caso eu uso areia, tem gente que usa casca de pino, eu uso areia juntamente com matéria orgânica. Aqui vários dele, ó, tá vendo? 1, 2, 3, tá certo? Só para você ver como ele se adapta bem a um substrato que tem areia. E o cacto ele é retirado do deserto, né? E uma das características do deserto é que no deserto tem muita areia, então ele se adapta bem com a areia, não somente areia, porque só areia é pobre em recurso. Você coloca areia com matéria orgânica. Em relação à reprodução é muito fácil. Aqui basta você quebrar um broto e plantar. Fixá-lo ao solo e logo ele vai produzir raiz. Aqui tá aquela característica, lembra que eu falei que o nome dele é Mamillaria, o gênero, né? Por quê? Porque essa parte aqui esbranquecida, então eles simulam, eles dizem que parece um mamilo. Então por isso o nome Mamillaria. Aqui só para você entender, olha só, exemplo, um broto. Se eu quebrar esse broto aqui, ó, tá vendo? Aí vai vir esse broto juntamente com 1, 2, 3, com 3 brotos a mais, certo? Serão 4 brotos, quebrei aqui, e aí eu vou enterrar. E quando eu enterrar, vai se tornar um novo indivíduo. Aqui o exemplo, tá certo? Foi quebrado ali. No caso, ele é fácil de se desprender, muitas vezes ele se desprende da planta. Aí o que é que você faz? Quando ele se desprender, você vai, enterra, aí vai se tornar um novo indivíduo. Aqui, tá vendo? É um broto que tem fixado nele mais 2 brotos. E aí você pode ofertar essa planta aí para alguém, para um vizinho, tá certo? Ou até mesmo vender. Outra coisa que eu quero falar a vocês é acerca do crescimento dele. O crescimento é lento. Como eu tô falando acerca da reprodução, quando você plantar, você vai ver que ele vai crescer muito devagar, tá certo? O crescimento é lento, só que os resultados são gratificantes, né? Então já quero terminar o vídeo aqui agradecendo, tá certo? Muito obrigado mesmo.
Curte, compartilha, leva para outras pessoas aí acerca desse cacto incrível que é o cacto dedal. Olha só. Se você não tem esse exemplar em casa ainda, procure aí o local próximo onde você está, tá certo? Porque é uma planta incrível de se cuidar.